Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. Vamos a mais uma dica de truque do Power BI. Estou com um update de abril de 2017. Então, nesse update, nós temos aqui uma funcionalidade muito interessante que nós vamos fazer o seguinte cálculo. Eu vou adicionar aqui uma tabela e a essa tabela eu vou colocar aqui a categoria e a quantidade vendida. Por enquanto está bom, só para a gente ter uma ideia do que eu quero mostrar a vocês. Deixa eu só formatar isso aqui para estilo de tabela um pouquinho melhor. Tá. O que nós podemos saber sobre as quantidades? Você sabe muito bem que quando ele faz esse cálculo, ele coloca automaticamente aqui na quantidade, ó, por default ele pega o somatório da quantidade. Tá, ok. Agora, você sabe que o cálculo de quantidade, você tem aqui o medidas rápidas. Esse medidas rápidas, ele vai abrir essa janela e dentre as 19 opções existentes, você tem aqui, ó, média na categoria. Se eu selecionar média na categoria, ele vai usar aqui uma função que você vai selecionar média, né? Então eu tenho average of quantidade, mas veja, eu quero a quantidade em relação a quem? A categoria. Ó, mas Renato, categoria está lá. Então ó, eu vou dar um ESC aqui, vou dar um cancelar. Você vai ver que se eu colocar ali a quantidade e selecionar aqui a média, ele já vai me dar a média por categoria, correto? Muito bem, mas não é isso que eu quero. Eu vou deixar ainda como soma. Vou retirar aqui a categoria e vou colocar o F, outro campo. Por que eu fiz isso? Por um motivo muito claro. Quando eu selecionar novamente as medidas rápidas e pedir a média na categoria, quando eu escolho aqui ó, a média, na UF, não, eu quero categoria. Você pega aqui a categoria, faz um drag and drop para cá. Olha só que legal. Então aqui nesse instante, você vê que a sua tabela, ela contém aqui os estados, mas eu quero que ele me dê uma média por categoria, né? Então vamos dar um clique no OK e ele vai calcular a média por categoria. Vamos lá. O padrão, eu vou renomear esse campo. Então botão direito, mudar o nome. Como é uma medida, ele começa com MED, MED. Então média eu vou colocar média, ou melhor, vou colocar quantidade média, porque TDE média categoria. Enter, pronto. Já coloquei ali. Então está 1.7. Como é que ele chegou a esse valor? Vamos pegar assim, ó, por exemplo, ó, eu estou no estado do Amazonas. Eu já coloquei aqui embaixo umas tabelinhas para a gente já saber, né? No estado de Amazonas, a média por categoria, né? Então, se você olhar aqui, ó, Amazonas, por exemplo, nós temos aqui as 3 primeiras linhas, onde ele te dá a... Deixa eu selecionar para vocês. Aqui, ó. Ficou muito ruim aqui. Deixa eu usar esta seleção. Então, olha só que legal. Aqui, ó, a média por categoria. Se você já tem a média da quantidade aqui dentro, tá vendo? Deu 1, 1.2 e 1.0, né? Eu tenho 3 elementos, então ele tem que fazer a média disso aqui, ó, tá? Mas veja, a média não está lá, então eu estou usando um recurso exatamente de fazer assim, ó. Se eu somar 1 mais 1 mais 1.20, vai dar quanto isso? Vai dar exatamente a quantidade que nós queremos. Então vamos pegar aqui, ó, 3.2 dividido por 3, porque são 3 linhas, ele vai fazer a média aritmética, então dá 1.7. Aqui, ó, 1.7, tá? Ok? Se você pegar qualquer outro estado aqui, por exemplo, vou pegar DS. DS, você tem aqui, ó, 4, isso aqui é a média da quantidade, tá? Então, se você somar o 9.94 mais 19,48, né, mais esses elementos, eu vou somar aqui para você ver, ó, vamos zerar a calculadora, 9.94 mais 19,48 mais 37,5, veja que ele não está distinguindo o... Por que ele está fazendo isso? Porque aqui embaixo ele está separado por estado e categoria. Tá? Ó, celular, computador, impressora e mouse são categorias.
Faltou aqui o 43.21, 43.21 e por último tem mais um aqui, ó, 32,95. Tá? Isso aí, dá 143 dividido por 5 vai dar 28. Olha lá em cima, ó, 28,61. Tá vendo? 28,61, perfeitamente. Então, quer dizer, nesta tabelinha aqui em cima, ó, eu não tenho como chegar naquele valor. Quer dizer, não tinha, porque aqui eu simplesmente estou usando o F, quantidade e a média por categoria. Então, eu não quero saber aqui na de baixo, eu tenho distinguido a média por categoria, mas eu quero aqui em cima direto, tá? Bom, então vamos ver a fórmula que ele montou. A fórmula no DAX que ele montou é essa aqui, ó. Ele usa um average X. Quando você usa um X é porque ele vai aplicar algum filtro, tá? Então, vamos ver aqui, ó, average. Olha o que ele vai dizer. Calcula a média aritmética de um conjunto de expressões através de uma tabela, tá? Bom, o que eu estou usando? Tem aqui o tal do keep filters, ou seja, vai manter os filtros. O keep filter altera a semântica da filtragem na função calculate table. Então, a semântica dele aqui, ó, ele vai pegar valores da onde? Quando ele pega esses values, ó, devolve uma tabela de uma coluna ou tabela que contém valores distintos, exclusivos numa coluna. Então, ele vai pegar o quê? Por categoria. É como se fizesse um group by por categoria. Tá. A partir daí, ele vai simplesmente pegar o campo quantidade e vai aplicar o average, que é a média. Feito aonde isso? No calculate. Então, o calculate vai calcular a média da quantidade, isso dentro de um group by de categoria, tá? É isso que ele fez. Então, fechou. Perfeito. Vamos aqui agora, novamente explorar o quantidade. Botão direito nele, medidas rápidas. No medidas rápidas, nós temos agora, calcular uma média, né? Vamos ver isso aqui, ó, média filtrada. O que é uma média filtrada? Se eu quero uma média filtrada, eu vou escolher média. Filtro, o F, não, vou pegar categoria. Olha isso aqui. Então, eu vou querer a média de todo mundo, menos a de computador, tá? Vamos ver quanto é que dá isso, ó. Então, isso aqui é uma média filtrada, né? Tá, vamos entender o que ele fez aqui. Média filtrada menos o computador. Então, é a quantidade média filtrada menos o computador. De quem? Então, vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, no Amazonas, nós temos a média dela que dá aqui, ó. O computador está aqui, ó, 1.2. Então, a média que apareceu ali, ó, é do computador, 1.2. Vamos pegar aqui do estado da Bahia. Se eu pegar a Bahia, computador dá 9.17. Tá vendo? Aqui, vamos só deixar assim para você visualizar. Eu estou querendo computador, ó, 9.17, tá lá, 9.17. O Ceará está com 2. Então, desce um pouquinho aqui na tabela. Isso aqui é por categoria, correto? Então, o computador está aqui, ó, 2, achamos. Tá? Então, é assim que você pode trabalhar, que ele está utilizando tudo menos o computador. Aliás, pegando só o computador, exceto qualquer outra categoria. Tá? Pega aqui no estado de Goiás, por exemplo. Goiás, computador, quanto é que deu? 25.77, tá lá, 25.77. Então, vamos ver como é que ele fez isso, né? Volta aqui. Aquele campo chama average, quantidade para computador. Então, vou pegar o meu campo aqui, ó, botão direito, vamos trocar o nome, mudar o nome para medida, quantidade média, computador. Quantidade média, computador, tá? Então, quando você faz isso, deixa eu só ajustar a letra maiúscula ali do ME, aqui, ó. Quando você faz isso, você está excluindo todas as outras categorias e eu só quero saber do computador. Por quê? Porque eu, sei lá, em algum motivo eu quero saber exatamente do computador. Bom, mais um cálculo que nós vamos fazer aqui no medidas rápidas é esse diferença da linha base. O que é a diferença da linha base? Eu vou querer saber a quantidade total, tá? Então, a quantidade total referente à linha base. Então, se eu pegar categoria, jogar aqui e vou selecionar a categoria computador, tá? Vamos dar um OK. Ele vai me retornar
esse valor aqui. O que é o 14? Então vamos pensar assim, ó. Vamos pegar o estado do Amazonas, que é o primeiro aqui da nossa lista. Ó, esse campo aqui, ó, se você visualizar, ele é UF e quantidade. Então, Amazonas tem 20 quantidades vendidas, tá? Porém, o Amazonas, deixa eu ver aqui, ó. O Amazonas, deixa eu colocar aqui por ordem de UF. Vamos lá em cima, ó. Isso, ó. Se você pegar aqui, olha só o cálculo que ele faz, ó. Quantas unidades tem o estado do Amazonas? Vendida, 20. Tá. Quanto é que tem o computador? 6. Então a diferença da linha base que ele faz é justamente isso. Ó. Quanto é que dá? 20 menos 6. Costuma dar 14. Tá? É esse cálculo que ele faz. Se a gente pegar o próximo ali, ó, vamos pegar um estado qualquer aqui, só para você ver que eu estou calculando corretamente. Ó. Vou pegar Santa Catarina. Então vamos descer aqui na quantidade de Santa Catarina. Aqui embaixo, Santa Catarina está ali. Ó. E vou pegar aqui embaixo, no outro, Santa Catarina, computador. Aqui. Perfeito, deixa assim. Então vamos ver quanto é que dá isso? Vamos, olha aqui, ó. Santa Catarina está aqui. 11.295. Tá lá, 11.295. Como é que a gente vai calcular isso? Se você pegar aqui, ó, 12.487 menos o 1.192, cadê a calculadora aqui? Ó? Vamos lá, 12.487 menos 192 dá 11.295, viu? Então é esse cálculo que ele faz. Ele soma tudo menos aquele item que você pediu para ele excluir, tá? A diferença, então isso aqui ó, é a diferença, a quantidade de diferença do computador. Vou pegar aqui este campo. Vamos lá, vamos ver como é que que ele escreveu lá, o DAX, né? Vamos dar o nome aqui, então vou colocar assim. Quantidade de diferença do computador. Então vou colocar média de medida, quantidade de diferença computador. Esses valores você pode usar em qualquer lugar, tá? Tá, cadê o DAX? Quantidade de diferença aqui, ó. Olha o DAX que ele fez, ó. Esse DAX aqui, ele criou uma variável chamada baseline. O que é o baseline? Para ele, o baseline vai ser o somatório total, né? Você vê que esse valor que ele está calculando aqui no baseline, ele dá um calculate no somatório de quantidade e filtra pelo computador. Tá? Aonde está o computador? Na entidade, na tabela de categorias. Então ele pega a tabela de categorias, né? Sabe quanto vale o computador e faz o somatório do computador. Já sabe quanto é? Já. Então aqui embaixo ele faz assim, ó. O que ele vai dar um return? Vai dar um return, que é o resultado final, né? Na quantidade menos o baseline. Tá? É como se ele fizesse assim, ó. Pegasse, como não, ele faz isso, né? Ele pega a tabela de categoria do estado de Santa Catarina e vê quanto que deu o computador. Ah, deu 10? Deu. Quanto é que você vendeu no total? Ah, eu vendi 100. Tá bom, então aqui ele vai pegar 100, que seria essa quantidade total, menos o 10. E aí dá 90, que é o que ele retorna. Tá bom? Então esse tipo de uso, ele foi bem pensado nesse DAX, porque assim a gente consegue trabalhar de maneira onde o usuário, você que está montando isso aí, você consiga filtrar informações, né? E mais uma vez, eu coloquei as outras entidades ali embaixo, essas tabelinhas para você usar como base de cálculo, porque aqui eu estou usando o F, tá? E eu estou trazendo dados referente à categoria. Então é isso. Bom uso do DAX e boa sorte nesta funcionalidade.